Bem-vindo de volta ao novo espaço dos fazedores de casa sem escavação. 8 semanas se passaram desde junho. Agora, em 22 de agosto, o verão chegou. Na verdade, tivemos um verão fantástico, com bastante chuva, tivemos quase 100 milímetros ou 4 polegadas só em agosto. Nas últimas 3 semanas, as temperaturas ficaram em torno de 20 graus Celsius, proporcionando calor agradável para o crescimento. Já tivemos uma semana realmente quente, o que também ajudou um pouco. E aqui, por exemplo, plantamos alface no dia 21 de junho. Então, há 2 meses, estamos colhendo elas há 5 semanas, tirando as folhas externas. Elas estão acabando, em parte porque o canteiro não é muito fértil. Há apenas 4 meses, isso era pasto. Colocamos papelão, um pouco de composto, cobrimos com plástico. E quando plantamos, as ervas daninhas estavam começando a morrer. A alface e a alface ficaram razoáveis, não foram as melhores. Agora plantamos saladas de brássicas, ideais para o outono e que substituem a alface. Então, colocar mudas entre as plantas já existentes é uma maneira muito boa de manter a colheita contínua. Mesmo assim, perdemos algumas alfaces aqui. Na verdade, esta é rúcula plantada entre alfaces Batavia, e as Batávias são muito suscetíveis a pulgões de raiz. Então, pulgões de raiz aparecem de repente no nosso clima, por volta do meio de agosto. Eles fazem isso quando a planta de repente murcha. Quero dizer, isso acontece quase da noite para o dia, então você acha que tem uma alface bonita em um dia e no outro ela meio que desapareceu? Ainda não há pulgão de raiz no jardim principal e novos plantios de alface vão ocupar o espaço. Tenho confiança de que o pulgão de raiz não vai atingi-las e também ele não ataca endívias, então endívias são uma boa alternativa se você sofre com pulgão de raiz na alface. Esta é uma canteiro novinho em folha, feito há 3 dias por crianças de 3 a 9 anos de idade. Trabalhei com eles em um novo projeto para um livro que será lançado em breve. As crianças gostam muito dessa atividade, carrinho de mão. O composto foi colocado nas plantas há apenas 3 dias. Enquanto essas camas mais antigas, nós vamos mostrar em um vídeo e isso vai explicar a diferença. Resultados variam ao usar composto caseiro ou lascas de madeira peneiradas como camada superior. Neste aqui, onde o crescimento foi mais lento no começo, mas agora está acelerando. Ao redor desta canteiro, coloquei papelão novamente recentemente, então ainda temos muito corriola. A Bime está definitivamente ficando mais fraca, embora seja animador ver que ela não tem o mesmo formato. Dito isso, também arrancamos corriola aqui. Esta era a pchoária das batatas e aqui tinha polietileno preto. Na última vez, as batatas foram colhidas no fim de julho. Colhemos 130 quilos de batatas aqui, uma colheita fantástica. Só puxei elas para fora, estão próximas da superfície e com bom tamanho. Agora elas estão em sacos no galpão, sem lavar ou limpar, apenas armazenadas lá. Isso é comida de inverno e aqui tem mais. Então transplantamos os alhos poróis na mesma data da colheita das batatas, que foi em 23 de julho. Foi há 1 mês, com alhos porós semeados 3 meses antes, o que deu a eles um bom começo. Fizemos 3 sessões com a pá de mão e a corriola ficou bem embaixo. Aqui temos brócolis, este brócolis Haber, que é um tipo de brócolis chinês com cabeças menores. Sim, fico feliz ao ver que essas plantas foram plantadas há 12 dias, ainda bem pequenas. Sabe, você fica pensando, será que isso vai dar certo? Eu ainda penso isso quando estamos plantando mudas pequenas aqui, e mesmo assim, você vê esse resultado, plantando mudas pequenas. Você consegue esse enraizamento incrivelmente rápido, e eu acho que o método sem revolver o solo realmente ajuda nisso, porque você tem essa estrutura micorrízica no solo, que funciona como um sistema de enraizamento. Já as novas raízes dessas plantas se conectam com as micorrizas. Uau, veja estas aqui, já estão presentes. Foram plantadas em torno de 25 de junho, então são 8 semanas de crescimento, foi isso que aconteceu. São as 8 semanas do verão, final de junho, julho e início de agosto, que marcam o maior crescimento aqui, onde normalmente falta calor, mas há bastante umidade. E olhe novamente para o efeito da semana do polietileno na corriola, devo dizer, e como a corriola, privada de luz, está lutando para crescer. A raiz principal enfraquece constantemente, pois cresce sem receber alimento de volta. A lã que colocamos está se decompondo devagar. É um experimento. Ainda não sei quanta diferença isso vai fazer, mas recebemos a lã. Então, por que não tentar? E o solo estava claramente em boas condições. De qualquer forma, há composto no solo sem escavação. O polietileno ficará até as brascas terminarem, pois não vou cortá-lo para remover.
Elas são autossuficientes em água, pois a chuva escorre para os buracos de plantio, mesmo com o polietileno preto. É um material de cobertura muito fácil de usar. Isto é a abóbora butternut, por isso as folhas ainda estão bem verdes. Butternuts sempre demoram e você pode ver que elas estão começando a se desenvolver. Normalmente, o que eu percebo com as abóboras é que essas pequenas e imaturas provavelmente vão cair, o que não me incomoda nem um pouco. Ela vai apodrecer e cair. Se notar, já é final de agosto. Elas só têm mais 5 semanas, talvez 6, de condições adequadas para crescer, então precisam amadurecer e os tomates com certeza estão amadurecendo muito bem. Elas tiveram um verão razoável, considerando que esse túnel plástico só foi montado há 3 meses e a gente não pôde plantar imediatamente. Mas elas foram boas e se desenvolveram bem. Tem sakura na frente e sungold, deliciosos tomates cereja, tomates grandes e berinjelas do outro lado. Uma planta de pimentão e uma boa seleção de pimentas da Dell Farm Plants, seleção da Jill Vaughan. Realmente saborosas, algumas bem picantes. As raízes de faia aqui vão crescer bastante, mas não me importo, pois mesmo grandes não ficarão fibrosas nem duras. Sem cavar, com composto desse jeito, elas podem ficar fibrosas se você usar fertilizante. Mas isso é bom, teremos só grandes raízes de faia para armazenar e o aipo. Na última vez aqui, isso era brócolis. Então, eles estão aqui há menos de 8 semanas e já fizeram isso. Na verdade, estão até produzindo brotos laterais também. Eu meio que queria ter removido alguns desses brotos laterais, mas dá para ver que o caule principal está forte e praticamente pronto para a colheita. Na verdade, então vamos colher esses bem em breve. E essa variedade de repolho está me deixando intrigado. Ela se chama Delaware e eu ganhei de uma senhora muito gentil. Perdi o comentário dela de que é um repolho de folhas, não de cabeça, então vamos ver o que acontece. É um pouco parecido com repolho, couve. Acho que eu tinha esperança de formar uma cabeça. Quero fazer chucrute com o repolho, mas talvez use as folhas externas. Os aspargos têm sido fantásticos para aspargos de primeiro ano. Estou mais do que satisfeito com essa quantidade de crescimento, considerando novamente estes. Essas coroas foram plantadas em 24 de abril há apenas 4 meses e estão na terra desde então. E você não espera colher isso por um bom tempo. 3 anos talvez, mas ela só acumula energia e controlamos a erva daninha. Da mesma forma aqui, o ruibarbo realmente criou raízes, agora por assim dizer, abaixo da cobertura de lascas de madeira e está bem dentro do solo, onde as ervas daninhas morreram. E agora há um ótimo solo por baixo, cheio de fertilidade natural do solo. Cobrir com lascas de madeira não aumenta a fertilidade. Aqui ocorre algo similar. Então isso foi apenas um teste para ver o que aconteceria e o que não cresceria. Mas coloque lascas de madeira por cima e veja as lesmas, isso é por causa de ficarem embaixo do plástico. E tem sido um verão cheio de lesmas, e eu sei que plantações tardias. Tivemos alguns problemas recentes, mas poucos, pois boa parte das plantações foi feita no tempo certo, o que ajudou. Plantar no auge do verão é mais difícil, principalmente no clima úmido, com muitas lesmas e caracóis, comparado ao início do verão, à primavera, mesmo quando está mais seco. Então, é algo para se ter em mente se você teve problemas este ano. Lá na outra ponta deste plástico, eu coloquei algumas mudas de abóbora só para ver. Geralmente não gosto de deixar o solo exposto. Mas pensando no interesse a longo prazo de como a serragem pode funcionar e usando uma cobertura de plástico como essa, acho muito interessante comparar isso com o restante do solo. Você pode ver como essas abóboras, acho que pela quantidade de serragem, elas não estão realmente produzindo muito. Acho que não vamos colher muita coisa ali. Aqui está a couve-flor romanesco e o repolho savoy ali. Aqui ficavam as ervilhas e estou satisfeito com o crescimento ali. Dá para ver como a tela está funcionando muito bem para manter os insetos afastados. Temos um crescimento muito saudável aqui. As folhas, dito isso, realmente me surpreendem. Isso aí parece um pouco como uma lagarta. Talvez isso seja algo para verificar amanhã, mas principalmente talvez algo tenha se escondido no canto. No geral, as folhas estão saudáveis. Telas como esta. Normalmente eu deixaria por cerca de 6 semanas nas brascas. Aqui pode ser um pouco mais por causa dos coelhos, talvez. História parecida com a chicória, e há muita corriola para observar. Você pode ver que cada canteiro, no entanto, tem algumas plantas muito boas, como a selga que já colhemos algumas vezes. Isso será ótimo para o outono esperando a colheita.
essas abóboras logo estarão prontas. Provavelmente em cerca de 1 semana ou algo assim. Desculpe, talvez 2 ou 3 semanas, sendo otimista, enquanto o teu milho já está pronto. Olha isso. Essa é uma variedade chamada Early Bird e, embora não seja cultivada em bloco compacto, as plantas ficam bem espaçadas. Você pode ver como a polinização ali está muito boa. Só um pequeno dano pode ser de pássaros bicando perto do topo. Isso foi recentemente. Acho que agora já estão boas para comer. Sempre fico um pouco preocupado com os texugos daqui. Se eles encontrarem isso, vão fazer uma bagunça e tanto. É a bagunça que eles fazem, tanto quanto qualquer outra coisa, mas isso aqui. Essas vão ser ótimas para o jantar, o crumper e a abóbora. Uau, veja só. Aqui tem 38 plantas. Espero que cada planta produza 2 ou 3 abóboras, então podem ter 100 aqui. Mas as Crown Prince são bem grandes e elas ficam bem assim, só sentadas no chão desse jeito, sobre o plástico. Não há absolutamente nenhum problema com isso. Você não precisa colocar nada embaixo das suas abóboras, apenas deixe-as no chão. Elas têm a casca muito dura e geralmente, como você pode ver, elas estão certas. Quando começam a amarelar, o talo seca mais. Como ainda está verde, não há pressa para colher. Elas estão bem ali. Sim, pode ser daqui a 1 mês. Você até pode colher algumas agora, mas o sabor deve melhorar se esperar mais. E ali, algo que ainda não vimos são as abelhas. Então, há 3 colmeias que chegaram bem tarde, no começo de junho. Nós esperávamos elas em maio, e isso fez com que perdêssemos a primavera, o pólen e o néctar. A primavera atrasou e isso nos favoreceu. As abelhas se saíram melhor que o esperado e talvez consigamos um pouco de mel este ano. Junto com Brani, que está envolvido em conhecer as abelhas e aprender o que fazer. E eu consegui encontrar tempo, até mesmo na semana passada, para ter uma sessão com Jed, que estava me mostrando como lidar com elas. Retiramos as melgueiras do topo, que estavam pesadas e com um pouco de mel. E a cria tinha muitas abelhas em cada favo, o que era muito promissor. Eles apenas seguem o jeito já estabelecido e fazem. É, porque elas não parecem todas iguais, mas todas as células têm o mesmo tamanho. Todas têm 6 milímetros, o que impressiona. E finalmente, o galpão. Então isso tem progredido em etapas, nada muito rápido, mas finalmente colocaram o revestimento nas laterais de madeira, o que ficou ótimo. Madeira de larício, desculpe, abeto de Douglas. O piso é de larício e são tábuas bem grossas. As laterais são de abeto de Douglas, mesma madeira da frente da minha composteira, e ficarão prateadas. Ela já tem óleo natural, então não pretendo passar nada nela, pelo menos por enquanto. E o galpão tem um bom espaço interno para guardar coisas, talvez a gente encontre outros usos para ele, vamos ver. Além disso, tem a varanda ali que vai ter uma bela vista para o lago, que ainda está esperando para ser cavado. Talvez vejamos isso no próximo vídeo, quando o Jack, meu filho, chegar com sua escavadeira. E esperamos nos juntar a vocês então, em algum momento de outubro ou novembro.